Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Segurança e Cidadania. Hoje retomaremos o tema da segurança pública, contando com a presença do Dr. Milton Marculino, ele que é promotor de justiça no estado de Goiás e professor de Direito Penal e Processual Penal. Dr. Milton, muito obrigado pela presença. É um prazer nós estarmos aqui discutindo um tema tão relevante e importante para o nosso país. Satisfação é nossa. E nós já começamos, Dr. Milton, falando sobre esses altos índices de criminalidade que tem no Brasil, que é um grande desafio de qualquer gestão. Estamos aí na proximidade das eleições, a bandeira da segurança pública ela é levantada por todos os candidatos, e a gente sabe que sem segurança mais nada funciona, né? É verdade. Primeiro eu quero falar sobre os índices. A maioria deles são irreais. Na verdade, o índice de criminalidade ele é muito maior do que se imagina. Se você ou o cidadão que se encontra na sua casa e procurar saber se ele ou algum familiar já foi vítima, por exemplo, de assalto, e vou falar do assalto a celular, você vai ver que existem inúmeros e a maioria deles não procuram a delegacia. Ou seja, já tem aquele número que tem de 60 mil mortes violentas ao ano é um número até maior, até ignora outros crimes como o próprio roubo, né? Roubo, enfim. No que se refere à morte, o índice pode ser que ele seja mais aproximado, mas no que se refere à criminalidade em geral, ela é muito maior. Primeiro porque o nosso país ele incentiva a criminalidade. As nossas leis são fracas, a aplicação da nossa lei ela é inadequada e isso faz com que o criminoso venha reiterar nas suas ações e praticar novos fatos. Aí entra justamente nisso que eu coloco agora, né? Ou seja, a pessoa, diante da descrença, essa é a palavra, apesar de ser uma palavra pesada, né? Descrença de que vai ter solucionado, vão descobrir quem roubou, ela acaba falando, olha, já fui uma vez, não registrei, meu vizinho foi roubado, já registrou, nunca pegaram, então eu não vou registrar. Né? A pessoa, ela na verdade, ela já tem um descrédito muito grande do que se refere à segurança, mas é possível melhorar. Obviamente que se nós começarmos a ter umas novas políticas voltado para a segurança, o novo entendimento, a nova forma de aplicação da lei, alguma alteração legislativa, com certeza a violência do nosso país ela vai diminuir e muito. E uma coisa que a gente vê muito, né, Dr. Milton, é quando as pessoas, principalmente alguns veículos, enfim, tentam culpar as polícias por esse alto número de mortes, né? Qual a opinião do senhor sobre isso? Na verdade, a polícia seria a última a ser culpada, né? Primeiro, o Estado errou. A família errou na educação do filho. O Estado ele errou por não ter políticas que visam evitar que essa criminalidade. Isso tudo vem se acumulando e chega no crime. E quando chega no crime, a tendência é da população querer colocar a culpa na polícia. Mas, na verdade, a Constituição fala que a segurança ela é dever de todos. Então, todos nós somos responsáveis. E cada um agindo da sua forma, é possível com que essa criminalidade seja diminuída. Verdade, vê que alguns valores já mudaram, né? Com certeza quem está nos assistindo já sentiu isso, né? Aquela época do benção pai, benção mãe, né? A gente sai de casa, quando chega, aquela tradição, isso tudo vem caindo, né? A defesa dos valores, da família, são coisas que a gente vê que vão ficando aos poucos e o crescimento da criminalidade vai acompanhando, né? É verdade. Só para você ter uma noção, eu falo que o Brasil ele incentiva a criminalidade. Se uma pessoa hoje, ela resolve entrar no mundo da criminalidade, e ela começa, por exemplo, a furtar, o primeiro furto vai ser perfeito, porque ela vai tomar todas as precauções necessárias para que ela não seja descoberta. Então o primeiro é perfeito, o segundo é perfeito, o terceiro, o quarto, do décimo ela já se encontra sem vergonha. E aí é a hora que numa dessas ações ela acaba sendo descoberta. E para a pessoa passar para o roubo é porque ela já furtou demais na sua vida. E para a pessoa ser presa pelo roubo, ela já cometeu inúmeros roubos até a hora que ela perdeu já aquele respeito, aquele medo à polícia. Então quando ela é presa, depois de passear no mundo do crime, ela pega uma pena que hoje o pessoal fala até 5,4, que são 5 anos e 4 meses. Estou falando da pessoa que chega com um revólver e assalta. Você sabe o que isso significa? Que ela está na rua,
que é a mesma coisa dela ser absolvida. Porque ou ela vai ter que andar com uma tornozeleira eletrônica, que não existe fiscalização adequada, ou ela vai ter que dormir no presídio à noite, durante o dia vai estar solta de novo. Então imagina uma pessoa que comete tanto de crime desse, e quando ela é presa, ela é punida, o Estado fala assim, ó, as portas estão abertas para nova criminalidade. E aí, para uma pessoa dessa ficar presa, ela tem que pegar uma pena mais de 8 anos. Então vamos supor que uma pessoa pegou, um assaltante, pegou uma pena grande. Ela pegou 18 anos de prisão. Só que, na verdade, ela não vai ficar presa 18 anos. Ela vai ficar presa menos de 3. Porque ela tem que cumprir 1/6 da pena. 6 vezes 3, 18. Só que não é isso. A LEP fala que para cada 3 dias trabalhados, diminui 1 na pena. Então, olha só, o Estado ele está efetivo na aplicação da pena? Não, ele está completamente inefetivo na aplicação. Ou seja, aquela teoria de, olha, prender não adianta, vamos deixar solto. E acaba que os índices comprovados de reincidência são altíssimos. São altíssimos. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, que o Brasil é um país que pouco prende. Dizem que o Brasil é um país que... Não, o Brasil é um país que pouco prende. É um país que aplica a pena de forma inadequada. O ideal seria reduzir todas essas penas pela metade e a pessoa cumprir integralmente fechado. E quando fala pouco prende, assim, é até a questão de manter preso, né? Porque as polícias, elas prendem até mesmo a pessoa várias vezes, a pessoa não fica presa. Justamente por isso. Porque eu falo o seguinte, o próprio Código de Processo Penal, ele é feito não é para poder apurar o fato. Não é feito para poder buscar a verdade e imputar aquele que cometeu o crime a responsabilidade adequada. O processo penal ele é feito para absolver o réu. Recentemente, a última alteração que teve, por exemplo, o interrogatório, que era no início do processo, ele passa a ser no final. Olha só, se a pessoa está indo lá e se ela vai falar a verdade, qual é a diferença dela falar no início ou ela falar no final? Agora, para a pessoa que vai mentir, para a pessoa que vai criar uma história, é muito melhor ela falar depois de ouvir todo mundo que falou. O advogado chega, olha, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, ele mesmo vai a resposta tem que ser essa, né? Então, eu falo o seguinte, a gente tem que mudar isso daí. A gente tem que mudar essa visão. A gente tem que pensar numa atuação mais dura e rígida do Estado. Se a gente pensar em países em que as penas são cruéis, por exemplo, nos países árabes, o índice de roubo inexiste. Não estou falando que nós temos que pegar e aplicar penas cruéis no nosso país, não, mas nós temos que repensar a nossa política criminal em relação à repressão e aplicação da pena. E até quando a gente fala de prisão, quando a gente fala a polícia prendeu e solta, aí eu já vou até puxar, explica para o nosso telespectador o que é a chamada audiência de custódia. A audiência, vou até respirar aqui profundo para poder não ser tão agressivo, mas a audiência de custódia, para mim, foi uma das piores coisas criadas nos últimos tempos. Olha só, a audiência de custódia, ela só tem um único objetivo: imputar ao policial a prática de um crime falso. Porque quando o réu, nem réu ele é porque não existe processo, mas quando a pessoa que é presa, ele é autuado, e ele comparece nessa chamada audiência de custódia, você não pode perguntar sobre o fato. Você não pode querer saber absolutamente nada sobre o fato. Se ele confessa, nada disso. Nada disso. Tem que perguntar para ele se ele foi agredido, se algum policial praticou algum ato contra a integridade física ou moral dele, é só isso daí. E analisar as circunstâncias e ver se ele pode ser colocado em liberdade ou não. Sendo que isso já era feito independente da audiência de custódia chegar lá ou não. E aí o que acontece? Ele fala, não, a maioria chega, não, realmente, o policial me agrediu na hora que eu fui preso, me bateu, me deu choque, me afogou, me colocou no saco. E aí, diante desses fatos, encaminha ou para a corregedoria
ou encaminha para o Ministério Público para apuração do fato. E solta o indivíduo ali. Não, e a maioria é colocada em liberdade porque o Estado ele cria, na verdade, mecanismos para incentivar a Ou criminalidade. seja, então a pessoa foi presa que cometeu um crime e em 24 horas tem que ser levada perante um juiz. Justamente. E aí lá o juiz, em vez de perguntar sobre o crime, olha, você cometeu, você confessa... Como é que foi que aconteceu? Ele vai perguntar se você foi vítima de alguma coisa, se o policial agiu... Se você tem filho menor de 12 anos, se vive sobre a sua responsabilidade, não quer saber se a vítima vai necessitar de tratamento psicológico, se a vítima sofreu, se causou algum dano, porque eu conheço, por exemplo, uma pessoa que é médica, que ela deixou de clinicar porque ela foi vítima de um assalto, e pergunta se alguma dessas pessoas que criaram esse tipo de mecanismo estão preocupadas com a vítima. Não, na verdade é uma forma de colocar em liberdade o criminoso sob o pseudo-argumento que o sistema carcerário está lotado. Então, não só a aplicação da pena que tem sido feita inadequado, porque hoje a maioria das penas são aplicadas no mínimo. Eu, como promotor de justiça, atuando perante o tribunal do júri por mais de 20 anos, homicídio simples, que a pena é de 6 a 20, eu nunca vi uma pena mais do que 9 anos. Raros os casos em que eu vi uma pena acima de 8. Então, no homicídio simples, que a pena é de 6 a 20, hoje ela é aplicada de 6 a 8. No homicídio qualificado, que é de 12 a 30, a pena é aplicada de 12 a 16. Isso daí você pode fazer uma pesquisa em qualquer parte do país. Por quê? Sob o argumento de que o sistema carcerário está lotado, porque para lá só vai santo, né? Então, como lá está lotado, nós temos que criar aqui um mecanismo de desencarcerização do indivíduo. Sendo que, na verdade, só vai ao cárcere, aquilo que eu falei inicialmente, se uma pessoa pega uma pena acima de 8 anos. Isso que, na maioria dos crimes, não acontece. E se mesmo assim for, ainda fica pouco tempo. Ainda se for, fica pouco tempo. Então, na volta do intervalo, vamos falar um pouco mais, inclusive com o Dr. Milton, sobre essa questão dos presídios. O que pode ser feito, quais iniciativas tem, e explicar também um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público, né? Como que a população pode contar com o Ministério Público nesse combate ao crime, né? Sobre essa questão inclusive de parcerias e inovações que o Ministério Público tem feito lá em Goiás, onde o Dr. Milton atua. Nos acompanha após o intervalo.